Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, hoje já estamos na nossa sexta aula desta terceira teoria que eu criei após os estudos das profecias bíblicas que tenta explicar o capítulo 8 de Daniel. Já sabes porque é que tem o número 6, são exatamente os 6 chifres do bode, e Karen quer dizer exatamente chifre, ou a chifre, não é? Porque é feminino, em hebraico. Hoje vamos falar sobre o grande líder e rei grego, Alexandre Magno, em grego Megas. Okay? Este Alexandre Magno era filho de Filipe II da Macedónia. Portanto, este era um rei da Macedónia, Filipe II, que sempre teve em seu objetivo unir os gregos, porque estes macedónios eram exatamente os párias da sociedade, não é? Aqueles que eram quase postos de canto pelos próprios gregos, os gregos do sul, e estes macedónios vão exatamente querer unificar estes gregos, começando exatamente por subjugar os gregos do sul, okay? Porque eles eram todos gregos, não é? Como tu sabes, este Alexandre Magno fazia parte exatamente do reino dos gregos, não é? Portanto, porque eles depois uniram-se, não é? Pela força. Portanto, as cidades do sul vão ser unidas a estes macedónios, mas pela força. E o Filipe II vai ser um diplomata. Portanto, ele vai tentar esta mesma unificação pela diplomacia. Só que costuma-se fazer neste mundo diplomacia. Há de sempre aparecer alguém que não gosta muito de diplomacia. E o que vai acontecer a este Filipe II é que ele vai ser assassinado. E, portanto, o seu filho, muito novo, com cerca de 20 anos, no ano 336 a.C., vai tomar exatamente conta deste reino, que ainda era apenas um reino bastante pequeno. Este Alexandre, na sua adolescência, infância e adolescência, vai ser exatamente conduzido pelo grande filósofo Aristóteles, que vai incutir neste mesmo Alexandre o espírito de conquista. Portanto, enquanto o seu pai era um diplomata, Alexandre Magno vai ser exatamente um conquistador. E esta imagem já apareceu aqui nas nossas aulas, que é exatamente os territórios conquistados pelo Alexandre Magno, não é? Portanto, ele vai sair da Grécia, não é? Do território grego, não é? Que já, de certa forma, alguma das partes já eram ocupadas pelos próprios persas, ok? E então os macedónios vêm exatamente de norte para sul na Grécia, estás a ver aqui o mapa, e depois vão cruzar aqui o Helesponto, ok? E depois vão conquistar exatamente todo o território persa, ok? E isto em poucos anos, cerca de 12 anos. Em 12 anos, Alexandre Magno vai tomar conta exatamente de todo aquilo que era conhecido de então da civilização, não é? Do território da humanidade. E de facto a profecia se cumpre na íntegra, porque diz que este reino grego seria exatamente um reino universal, podemos assim dizer, não é? Obviamente que Alexandre também depois vai morrer muito cedo, não é? Mas isso vai ficar para uma próxima aula. O que nós vamos fazer aqui é a interpretação exatamente da visão que Daniel teve, não é? Portanto, estes versículos já foram estudados em aulas anteriores, mas o que nós vamos fazer agora é pormenorizar exatamente a interpretação destes mesmos versículos. E diz assim o versículo 20: Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Portanto,
aqui eu acho que não vale a pena estar a fazer mais qualquer tipo de interpretação, não é? Porque o próprio anjo, não é, vai dizer a Daniel o que é que significa o carneiro, não é? Com 2 chifres. São exatamente os reis da Média e da Pérsia. Portanto, o carneiro tinha 2 chifres, um é o rei da Média e outro é o rei da Pérsia. Não é? É tão simples como isto. E depois diz assim, só um à parte. Segundo a minha teoria, o 8 Yavene, encontra-se aqui a quarta cabeça da besta do Apocalipse. E eu vou trazer-te aqui a minha teoria do 8 Yavene, que nós já estudamos. E com as cabeças exatamente da besta do Apocalipse. Portanto, se tu bem te recordas deste esquema, que está exatamente na minha segunda teoria, aqui no canal Escola Kitonite, tu podes ver exatamente que a primeira cabeça da besta do Apocalipse representa exatamente o rei do Egito, não é? A segunda cabeça representa exatamente o rei da Assíria, o segundo grande império deste mundo. A terceira cabeça, exatamente o rei de Babilónia. E agora repara que estas 3 primeiras cabeças já não aparecem aqui nesta visão. Porquê? Porque isto já fazia parte do passado. Isto mostra que todas as profecias, a menos que sejam referidas, elas têm sempre um aspecto no futuro. No futuro de quem? Exatamente de quem recebe a mensagem. E não é um futuro daquilo que nós podamos pensar que está na nossa cabeça, não é? Portanto, porque a profecia, em primeiro lugar, foi dada exatamente para os contemporâneos do profeta. Está bem? É isso que nós nunca devemos esquecer. E depois temos exatamente a quarta cabeça, que é exatamente o Império Medo-Persa. Okay? Estas são as cabeças da besta do Apocalipse que nós estudamos na Teoria 2 e Avena. Parece estranho, não é? Parece estranho, mas na interpretação do anjo Gabriel apenas diz quem é representado pelo carneiro com os 2 chifres. Okay? Portanto, se tu olhas aqui para a explicação do anjo Gabriel, ele apenas vai referir o carneiro como tendo 2 chifres e vai dar exatamente o significado desse carneiro com os 2 chifres. E mais nada. Okay? Os reis da Média e da Pérsia. Portanto, ele só diz aqui na interpretação, não é, que o carneiro que tu viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Não diz mais nada. Sendo assim, a conclusão que eu tiro, tudo o que foi visto em visão nos versículos 2 e 3, 2, 3 e 4 é literal. Okay? Portanto, aquilo que eu sempre fiz foi, olhando para as interpretações dadas pelos mensageiros de Deus, tudo o que está fora dessa mesma interpretação tem que ser literal. Okay? E então aquilo que eu digo é, as suas investidas militares seriam dirigidas para Ocidente, Norte e Sul. Portanto, quando diz que o carneiro dava amarradas para Ocidente, para Norte e para Sul, tem que ser mesmo para Ocidente, para Norte e para Sul. Não pode ser para outro lado qualquer. Nem podemos interpretar este Ocidente, Norte e Sul. Ok? O Ocidente, Norte e Sul é exatamente o Ocidente, Norte e Sul. É assim que eu consigo compreender isto. E olhando para a história, não é difícil verificar que a profecia se cumpriu na perfeição com o Império Medo-Persa. Não devemos esquecer, não é, que quando o anjo Gabriel faz esta revelação a Daniel, ok, isto ainda estava no futuro. Okay? Isto ainda estava no futuro, ainda precisariam de passar muitos anos. Porquê? Porque apesar de já estar quase no Império Medo-Persa, não é? E até Daniel ter vivido no Império Medo-Persa, isto ainda estava no final do Império Medo-Persa. Okay? É exatamente esta transição, não é? A vida do Império Medo-Persa e a transição para o Império Grego. Okay? Que nós já falamos aqui nesta teoria. Relativamente aos 2 chifres, o primeiro dos chifres é o rei da Média e o segundo é o rei da Pérsia. Okay? E repara que o anjo, quando dá a explicação no versículo 20, ele diz rei da Média e da Pérsia. Portanto, a ordem que ele fala também é importante. Ora, aqui eu digo que o primeiro rei é o rei da Média e o segundo rei é o rei da Pérsia. Sei que pode não ter nada a ver, mas gostaria de deixar esta reflexão. Portanto, eu vou deixar aqui uma reflexão que se encontra em Lucas 13:30, que eu digo que parece-me que assim sempre foi assim e sempre assim será. Okay? Porquê?
Porque em Lucas 13:30 diz: E eis que os derradeiros, portanto os últimos, há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. É aquela história que nós dizemos que os últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos. Não é? E palavras do Mestre Yeshua, não é? Nosso Mestre Jesus. Portanto, ele diz exatamente: E eis que os derradeiros há que serão os primeiros e os primeiros que serão os derradeiros. Olha, o que quer dizer? Quer dizer exatamente que primeiro vem o rei da Média, não é? E depois vem o rei da Pérsia, que num primeiro momento os reis da Média pensavam que estes persas seriam uns coitadinhos, não é? Aqueles que nós costumamos que a sociedade costuma desprezar, não é? Estas pessoas, mas que depois eles costuma-se a dizer começam a se elevar, não é? E depois acabam exatamente por subjugar aqueles que se achavam mais fortes, não é? Mais inteligentes, que eram superiores aos outros, não é? E eu na minha vida vi muitas situações destas, não é? Que às vezes há pessoas que são postas para canto, não é? Porque são os coitadinhos, não é? Aquilo que costuma dizer aqueles que não valem nada, mas que depois mostram que se calhar não eram assim tão coitadinhos e acabam por superar exatamente essas mesmas pessoas. E as palavras de Jesus são verdadeiríssimas, portanto, super inspiradas, portanto, sem dúvida nenhuma. E eu costumo dizer que nós nunca devemos desprezar os outros. Primeiro, aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Portanto, aqui aos olhos de Deus não há distinção de pessoas. E eu até digo, aliás, o meu vizinho pode estar mais próximo do eterno do que eu. Porquê? Porque estes reis da Média, não é? Que sempre subjugaram os reis da Pérsia, depois estes mesmos médios vão ser subjugados pelos reis persas. E há de estudar no livro de Esdras e Neemias e tu vais ver exatamente os reis persas a ajudar o povo de Deus. Não é? Deus até chama a Ciro o meu ungido. O meu ungido, que em hebraico diz exatamente Meshiach. Meshiach, que te parece exatamente a palavra Messias, quer dizer que este Ciro seria exatamente um Meshiach, um ungido, ok? E, portanto, este rei Ciro é exatamente um rei persa, não é? Que vai estar sempre do lado do povo de Deus e Deus não se esquece exatamente destes pequenos pormenores, não é? E Deus faz exatamente àqueles que seguem exatamente o seu mandado, que Ciro até vai dizer: Deus me incumbiu de construir a sua cidade e o seu templo. Portanto, portanto isto é qualquer coisa de sublime, não é? É uma submissão de um rei imperador do mundo inteiro ao Deus eterno. É espetacular, espetacular. E estava no caminho certo. Portanto, para Deus chamar o seu ungido, não é? Portanto, é qualquer coisa de espetacular, não é? E depois, quando nós estudarmos o capítulo mais evidências, nós vamos ver exatamente estas mesmas conclusões. Eu gostava de trazer aqui uma história que está no Wikipedia. Se quiseres, depois podes ler no Wikipedia. Vou-te contar aqui a história muito rapidamente. Que é exatamente de uma senhora chamada Mandana, que era uma princesa da Média. Esta princesa da Média era exatamente a filha do rei Astíages. Quem era Astíages? Era exatamente o rei Medo, não é? Que nesta altura, portanto, subjugou exatamente os persas. Okay? Portanto, eles tinham subjugado os persas e eram os medos que mandavam na região. Portanto, não sabemos quem era a mãe de Mandana, também não é importante. Aqui faz um estudo exatamente de quem era esta esposa de Astíages, que teve exatamente como sua filha Mandana. E diz que Astíages teve um sonho. Não é? Ele, no seu sonho, ele via a sua filha, não é? A sua filha estava de pé, portanto, tens aqui uma imagem do Astíages com a sua filha de pé. E de repente, uma videira começou a crescer nas suas costas.
lançando gravinhas, portanto é exatamente aquelas portanto, ranquinhos pequeninos que ajudam as videiras a se fixarem. E essa diz que essas gravinhas envolviam toda a Ásia. Ok? Toda a Ásia. Ora, quem era esta Ásia? Era exatamente o território, não é? Que estava sob o comando deste mesmo Astias, rei Medo. Okay? Ele chamou os magos e sacerdotes para interpretar o sonho. Portanto, ele viu que aquele sonho era curioso, não é? Especialmente a sua filha. E ele chamou os magos e os adivinhos para interpretar o sonho. Mais uma vez um sonho. Portanto, estás a ver que o sonho de Nabucodonosor não era algo portanto, de estranho exatamente estes reis, não é? Que existiam nesta altura. Portanto, os sonhos eram muito importantes. E então diz que esses sacerdotes interpretaram o sonho como sendo o filho desta mesma Mandana, o seu neto. E o que eles diziam é que, pelo sonho, por aquilo que ele tinha explicado, ele dizia que este mesmo seu filho tomaria o seu trono e dominaria toda a Ásia. Ok? Portanto, este sonho. Ora bem, nós não sabemos se isto é verdade ou não é, não é? Mas o que é certo é que pensa-se que esta história faz exatamente a ligação entre os Medos e os persas, que diz assim: em 577 a.C., quando Mandana chegou na idade de se casar, Astias a entregou a Cambises I, que era exatamente um persa que tinha bons ancestrais e era tranquilo, repara, tranquilo. Portanto, e como ele era tranquilo e tinha uma posição inferior aos Medos, não é? Ele não acreditava que ele poderia ser uma ameaça para o seu reino. Portanto, este tal Cambises, não é? Primeiro, que pertencia aos persas. Só que Mandana deu à luz um filho chamado Ciro. Não é? E este Ciro, quem é este Ciro? É exatamente o imperador persa, não é? Que mais tarde ia subjugar exatamente os Medos. Não é? E este Astias um dia tentou eliminar este mesmo Ciro, não é? Este neto, só que não conseguiu. Não é? Porquê? Porque Deus estava exatamente do lado deste mesmo Ciro. Não é? Se era o seu ungido, não é? Dito exatamente pelo profeta Isaías, então, claro, estava protegido pelo próprio Deus. Não é? Há muita gente que diz que isto é uma fábula, que não aconteceu nada disto, mas que, para mim, não pode ter acontecido, não tenho problema nenhum isto ter acontecido. Porquê? Porque a profecia diz que o que subiu em segundo lugar seria mais alto do que o primeiro. Ora, o que isto quer dizer? Quer dizer que seria superior, não é? Que mandaria exatamente no primeiro. Então, numa primeira fase, os Medos eram os que dominavam os persas, só que depois, mais tarde, os persas vão dominar exatamente estes Medos. Mas, como eu já te disse, o território também era tão grande que os próprios persas não conseguiam dominar todo o território. Então, eles tiveram que fazer sempre uma aliança entre os Medos, porque os Medos também sempre foram muito fortes. Então costuma-se dizer, é melhor eu ter do meu lado, não é? E dar-te um certo poder do que ter que lutar contra ti e ficar mais fraco. Foi exatamente o poder deste Império Medo-Persa, ok? Por isso é que o carneiro tinha 2 chifres. E era exatamente os reis da Média e os reis da Pérsia, ok? Pronto, isto é a história um bocadinho resumida, não é? Depois podes ler com mais pormenor na própria Wikipédia, que isto é o texto que exatamente está na Wikipédia. Diz assim, quando Daniel descreveu o sonho de Nabucodonosor, que se encontra no capítulo 2, e nós já falamos sobre ele não identificou os reinos que se levantariam depois do Império Babilónico. Porquê? Porque ele apenas os caracterizou. Okay? Depois a história é que vem mostrar exatamente quem são estes impérios. Neste versículo ficamos a conhecer o segundo reino da estátua, okay? Que era exatamente o peito e os braços, que são exatamente os reis da Média e os da Pérsia. E no próximo versículo descobriremos quem é o terceiro reino, isto é, o ventre e as coxas de bronze. Se bem te recordas, na teoria 8 e Avena, nós já tínhamos dito que a quinta cabeça da besta do Apocalipse era exatamente o terceiro reino da estátua, que é exatamente o Império Grego. Não é? E esse vem exatamente aqui a explicação do anjo Gabriel
em Daniel, capítulo 8, versículo 21. Diz assim: Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Repara que, e aqui entra exatamente a minha teoria, não é por acaso que eu coloquei aqui a teoria número 1, Yavan, ok, Yavan, porque aqui foi traduzido por rei da Grécia, mas o que está aqui é exatamente Yavan, ok, Yavan, que foi traduzido por Grécia, e muito bem, como hoje em dia a própria Grécia tem, em hebraico diz Yavan. Quem era Yavan? Era exatamente o neto de Noé, filho de Jafet. Okay? E os Yavanim são exatamente os gregos. Okay? E tens aqui Melech Yavan. Melech Yavan quer dizer exatamente o rei Grécia, o rei da Grécia. Okay? Ou o rei Yavan, ou Javan, como algumas traduções vêm exatamente rei Javan. Ok? E depois tens aqui as palavras Ramelech, outra vez Ramelech, portanto, se tu bem te recordas, eu falei no Ra. O Ra significa exatamente o rei, ok? O rei, está a ser mesmo específico, o rei. E depois tem aqui Rarishon. Ora, Rarishon quer dizer exatamente o primeiro. Portanto, aqui está mesmo a referir o rei, o primeiro, ok? Não há outro. Então, quem é este rei, o primeiro? Okay? É exatamente o Alexandre o Grande, o Alexandre Magno. Okay? Este é o primeiro rei grego, sem dúvida nenhuma. E mesmo nos intérpretes da Bíblia, não é? Aqueles que estudam estas profecias, não têm dúvidas nenhumas em associar este primeiro rei a Alexandre o Magno. Para mim é, sem dúvida, Alexandre Magno. Okay? Segundo a minha interpretação, neste versículo e no próximo, encontra-se mais uma cabeça da besta do Apocalipse, a quinta. Ok? A quinta cabeça da besta do Apocalipse, que é exatamente o ventre e as coxas de bronze na estátua do Daniel. Okay? É aqui, e agora aqui é que vem exatamente o fechar, não fecha, que eu depois não vou dar mais evidências, mas aqui fecha exatamente a ideia dos gregos, que é aqui que a besta do Apocalipse, os Yavanim, ok? Os Yavanim, está aqui escrito Yavanim sem o segundo Iuda, ok? Toma nas suas mãos os comandos deste mundo, e para mim com grande estilo, ok? Com grande estilo. Para mim Alexandre Magno é de facto, para mim é um exemplo. Eu até vou terminar exatamente esta aula por fazer uma certa comparação entre Alexandre Magno e eu, ok? Portanto, eu já não tenho a idade do Alexandre Magno, mas desde muito pequenino que eu sempre tive esta mesma ideia do Alexandre Magno, só que noutro campo, não é nada com conquistas. Diz assim, e depois nós vamos terminar exatamente com essa ideia. Analisando a imagem ao lado, podemos ver as marradas do carneiro para o ocidente. Bem, se tu puderes, conseguires ver aqui, estas incursões que tu tens aqui são exatamente incursões do Império Persa. Ok, isto é laranja, é exatamente o Império Persa. Repara que eles já tinham passado aqui o mar Egeu, não é? E já tinham aqui alguns estados gregos que estavam exatamente já do lado dos persas. Ok, portanto, por mais um bocadinho eles tinham conquistado exatamente estes mesmos macedónios. Só que, e eu para mim, eles se calhar conheciam já as profecias de Daniel, eles sabiam que se eles não conseguissem conquistar os gregos, os próprios gregos um dia haveriam de os derrubar. E eu penso que foi eles que quiseram ir contra a profecia, só que a profecia não falha, não é? E, portanto, eles vêm aqui junto, portanto, as marradas para o ocidente para tentar conquistar os gregos, só que eles não vão conseguir. Vê-se ainda que o bode, para ir junto do carneiro, teria de se deslocar para o oriente, portanto, neste sentido, para o oriente, ok? Para o oriente. A Grécia já existia muito antes de Alexandre o Grande, mas foi só com ele, ok, que os Yavanim começaram a conquista do território persa. Okay? Portanto, foi com Alexandre Magno que eles começaram a conquistar o território persa. E aqui, depois, mais tarde, nós haveremos de falar sobre este Alexandre Magno e estas conquistas, porque muita gente dá como início do Império Grego em 331 a.C.
mas eu acho que foi um bocadinho antes. Porquê? Porque após a primeira conquista de Alexandre Magno, no ano 334 a.C., o Império Grego começa a cair. Porquê? Porque as conquistas de Alexandre foram tão rápidas que após a primeira batalha os persas começaram logo a ficar portanto subjugados a estes mesmos macedónios. Okay? Portanto, aqui vê-se exatamente que após o ano 334 o Império Persa começou a cair. Portanto, se começou a cair, quer dizer que é por esta altura que o Império Grego, não é formado, não é? Portanto, porque um império só pode, a nível mundial, só pode portanto, se elevar quando o outro cai, não é? Então, para mim, o ano 34 mostra exatamente o início do Império Grego, que passado mais ou menos 3 anos e meio, ok, o próprio imperador persa, não é? Dario, vai ser morto, não por Alexandre, não é o Alexandre que o vai matar, mas por um próprio, portanto, persa, não é? Que viu que com Dario os gregos iam conquistar o resto do império, né? E ele próprio vai tentar salvar este império persa, mas não vai conseguir, porque a profecia não falha. E isso mostra exatamente que Deus conhece o futuro e sabe tudo desde o princípio, não é? E este Alexandre vai exatamente conquistar todo o império persa, todo, ok? E ele vai exatamente conquistar. Depois tens aqui a história. Penso que é só ler no Wikipédia o que aconteceu, não é? Diz que até o próprio Alexandre vai enterrar o corpo de Dario e lhe vai dar um funeral digno, ok? E ele afirmou que Dario, no seu leito de morte, o nomeou seu sucessor para o trono persa. Portanto, não sei, eu penso que se calhar Dario nesta altura já estaria morto, não sei. Mas o que Alexandre vai dizer é que Dario, no seu leito de morte, o nomeou para o trono persa. Não é? E então diz que a morte de Dario é considerado o evento final do Império Aquemênida. Aquemênida é exatamente o Império Persa. E eu penso que não, ok? Portanto, eu penso que não é no ano 331, mas sim no ano 334. Porque no ano 331 é quando morre o Imperador Persa. Okay? Mas as conquistas começam, as vitórias do Império Grego começam no ano 34 a.C., portanto, cerca de 3 anos e meio antes. Okay? Para mim é aí que começa o Império Persa. Sei que isto parece um bocadinho estranho, não é? Porque toda a gente diz exatamente o contrário, mas pronto, é a minha ideia. Okay? O bode quebrou os 2 chifres do carneiro quando o exército de Alexandre derrotou o exército de Dario na Batalha de Gaugamela no ano 331 a.C. Ora, eu aqui está certo. Aqui eu considero que é no ano 331 a.C. que o bode vai quebrar os 2 chifres do carneiro. É, sim senhora. Mas se tu olhares para a profecia, antes de quebrar os 2 chifres, o bode vai derrubar este mesmo carneiro, ok? E vai o pisar, ok? E o derrube, não é? O derrube é exatamente no ano 334 a.C. Portanto, o bode vai deitar o carneiro ao chão no ano 334 a.C., vai o pisar, ok? E no ano 331 a.C. vai-lhe quebrar os 2 chifres. É aqui que de facto o bode quebrou os 2 chifres do carneiro. Porque não te podes esquecer que todas as expressões que estão na Bíblia têm o seu cumprimento profético. Não pode ser só um versículo solto, seja o que for. Não, todas as expressões têm o seu cumprimento. Como tu vês aqui, o bode deitou o carneiro ao chão e só depois é que lhe vai quebrar os chifres. Então isto não pode ser na mesma altura. Okay? Tem que ser em épocas diferentes, porque são exatamente explicações da história. Okay? Diz assim: Alexandre subjugou todo o território do Império Persa e cumpriu-se assim a profecia, e o bode lançou por terra e o pisou, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Okay? É exatamente o versículo 7 deste mesmo capítulo. Okay? Primeiro lançou por terra, depois pisou e depois não houve ninguém, não é? Porque eles tentaram, mesmo
portanto, outros persas tentaram colocar-se no lugar de Dario, não é? Só que, costuma-se dizer, não houve hipótese, porque o bode seria o que mandaria a partir daquela altura. Okay? E no mapa que se segue pode-se ver o território máximo do Império Grego no ano 323 a.C. Okay? Está aqui exatamente o grande império de Alexandre Magno. E como tu podes ver, e depois se analisares as cidades, vais ver muitas cidades com o nome de Alexandre. Ok? Portanto, ele conforme ia conquistando os territórios persas, ele ia dando os nomes às cidades, por exemplo, de Alexandria. Ok? Vês aqui muitas Alexandrias. Ok? Tanto deste lado, aquela que é conhecida exatamente como Alexandria, no Egito, mas depois tens aqui outras Alexandrias aqui na parte leste do Império Grego. Ok? Portanto, como tu vês, Alexandre gostava muito de colocar o seu nome em cidades, as Alexandrias. E agora eu vou terminar exatamente aqui com esta parte, não é? Sobre a história de Alexandre, e vou comparar um bocadinho com a minha história, ok? Sei que eu não posso comparar com Alexandre, não, nem quero, assim como fiz com Isaac Newton, mas existe aqui uma certa analogia. E diz assim: conta a história, e eu penso que é verdade, que Alexandre foi para leste para descobrir o que havia para além da região hoje conhecida como Índia. Okay? Portanto, a leste do Império Grego, depois da conquista do Império Persa, Medo-Persa, existia exatamente a Índia. Ele ainda chegou à Índia. Os gregos acreditavam ser a Índia o fim do mundo. Portanto, os filósofos gregos, os homens do conhecimento, não podemos falar em ciência, mas sim do conhecimento, acreditavam exatamente que a Índia era o fim do mundo. Okay? E Alexandre não conseguiu ver o fim do mundo. E porquê é que ele não conseguiu ver o fim do mundo? Porque os seus soldados pediram-lhe para regressar. Okay? E diziam-lhe estar há muito tempo longe das suas famílias. Portanto, o que os soldados disseram a Alexandre é que já estavam muito longe, há muito tempo longe das suas famílias, e portanto já estava na altura de regressarem. Okay? Porque é aquela história na nossa vida. Nós podemos ter muitas conquistas, não é? Conquistas seja do que for, do nosso curso, da nossa profissão, seja o que for. Mas se nós perdermos desta vida aquilo que talvez seja mais importante, não é? Depois a vida vai ficar sem sentido, não é? Porque entretanto o tempo passou e, como diz o velho ditado, o tempo não volta para trás, não é? O tempo não volta atrás. Okay? E diz que Alexandre tinha muita consideração pelos seus soldados e regressou. Portanto, ele regressou, portanto veio para trás, não é? Porque ele estava em leste para vir para as famílias dos soldados, tinha que voltar agora para o ocidente. E ele regressou, não é? E veio, diz a história, que veio até Babilónia. Ele queria fazer a capital do seu império exatamente Babilónia. Mais uma vez Babilónia. E diz que Alexandre ficou sem conhecer o fim do mundo. E eu, para mim, não é? Ele quis conquistar exatamente todos os territórios até à Índia para conhecer exatamente aquilo que existia no fim do mundo. Isto é, se o fim do mundo está na Índia, então eu quero conhecer o fim do mundo. Okay? E eu penso que foi exatamente isso que ele fez. Porque, entretanto, quando ele regressa, é quase como se a vida para ele já não fizesse sentido. Okay? E eu até costumo dizer que ele vai se deixar morrer. Okay? Ou fez coisas que o levaram à morte, que há muita gente que diz uma coisa ou outra, seja do que for, mas eu, para mim, ele morreu tão novo, não é? Tão novo, eu acho que ele, costuma-se dizer, deixou-se morrer, não é? Não tinha mais razões para viver. E aquilo que eu digo sobre este grande conhecimento de Alexandre, ou querer conhecer o fim do mundo, eu digo que comigo aconteceu o mesmo. Então eu vou comparar-me aqui com Alexandre. E eu comecei a estudar as profecias bíblicas com afinco, só para descobrir o que estaria de facto profetizado na palavra de Deus. Ora, aquilo que eu sempre tive conhecimento sobre as profecias foi aquilo que sempre me foram dizendo o que era. Mas eu, ao ler os textos, especialmente quando era pequenino, às vezes não fazia muito sentido aquilo que eu ouvia.
ok? E eu era assim, mas o versículo não termina aqui, tem mais qualquer coisa, mas porque é que não falo nesta mais qualquer coisa? E nunca coloquei isso em questão, ok? Até que há 4 anos eu disse, não, eu acho que está na altura de eu começar a estudar a palavra de Deus, mas de certa forma esquecendo tudo aquilo que eu conhecia, ok? E então o que é que eu queria? Eu queria exatamente descobrir o futuro. Isto é, assim como o Alexandre queria conhecer o fim do mundo, não é? O fim do mundo físico, eu queria conhecer talvez o fim deste mesmo mundo, mas temporal. Okay? O que é que aconteceria exatamente no futuro, no que seria o fim do mundo. E por incrível que pareça, não é? E a Bíblia é mesmo surpreendente. Eu acabei por conhecer o passado. Ok? Isto é, aquilo que eu tentava descobrir como se estivesse no futuro, eu comecei a ver que estava tudo no passado. Ok? Para mim, por exemplo, para mim todas as profecias do Apocalipse praticamente estão cumpridas. Para mim só falta mesmo a volta de Jesus. Ok? É uma coisa impressionante. E não sei como é que isto pode acontecer uma coisa destas, mas quer dizer, para mim se Jesus viesse hoje, para mim era exatamente a conclusão que eu tinha chegado. Okay? Porque muita gente diz que as profecias ainda estão no futuro, eu não vejo dessa maneira. Okay? E aquilo que eu continuo, e eu já escrevi isto há algum tempo, mas eu continuo com a mesma opinião, eu continuo sem saber o objetivo destes estudos. Continuo sem saber o objetivo. E esta é a minha única certeza no meio disto tudo. E eu só tenho uma certeza no meio disto tudo. Que a brincadeira, que eu fiz isto por brincadeira, como passatempo, isto é, como às vezes não temos nada para fazer, começamos a fazer coisas, não é? E eu comecei a fazer estes mesmos estudos por passatempo. Acabou com Deus motivando-me a publicar todas as minhas conclusões, ok? E se eu estou a fazer isto é porque Deus me motivou, para não dizer obrigou-me, exatamente a publicar estas minhas conclusões. E eu digo que nunca imaginei tal cenário. Portanto, como eu sempre disse, eu pensava que ia descobrir algumas pequenas coisas das Sagradas Escrituras, talvez um complemento daquilo que já tinha sido estudado, alguma coisa que se tivesse ficado por explicar, nunca imaginei que fosse tudo tão novo. Okay? E como tu podes ver, e podes ver outras profecias, de facto é muito novo. Isto é tudo muito novo. Okay? E eu fico sempre sem perceber de facto qual é o objetivo disto tudo. Uma coisa eu tenho a certeza, Deus fez com que eu publicasse isto. Agora, se fosse para criar mais confusão mediante aquilo que já foi explicado das profecias, eu penso que Deus não me permitiria que eu fizesse semelhante. Okay? E isto começo a pensar que isto poderá estar certo. Okay? Obviamente que eu já disse muitas vezes que não tenho a certeza de se isto está certo ou não, mas tudo leva a crer que sim. Okay? E quanto mais eu estudo as profecias bíblicas, porque eu continuo a estudar, continuo a tentar descobrir outras coisas, eu não sei tudo, mas conforme eu vou descobrindo essas mesmas coisas, eu vou clarificando e comprovando exatamente que o que está escrito está correto. Já me aconteceu até de ir tentar revisar, fazer a revisão de algumas coisas que eu tinha escrito, e quando eu vou ler outra vez eu disse, mas eu já escrevi isto que eu estou a pensar agora. Quer dizer, que já na altura que eu escrevi, já tinha escrito exatamente com a ideia que eu tinha nessa altura. É uma coisa impressionante estas mesmas conclusões, ok? E espero que estejas a gostar das nossas aulas, ok? E se gostas de ver as nossas aulas e achas que são importantes para os teus colegas e pessoas mesmo de família, convido-te a inscreveres no canal, a compartilhares os nossos vídeos, a deixares o teu like e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal que é a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.